Oi, bruxedos! Hoje no nosso Witch Book Club eu vim falar deste livro aqui, que é A Mitologia Nórdica, escrito pelo Neil Gaiman. Eu falei sobre este livro nos vídeos que eu estou fazendo sobre as runas, então hoje eu vim fazer o Witch Book Club com ele. Antes de falar sobre este livro que eu vou falar um pouco sobre o Neil Gaiman. Deus Gaiman para vocês. Então, eu sou muito fã do Neil Gaiman, muito fã mesmo. Se você conhece ele só através do Sandman, que é a série da Netflix, eu recomendo que você busque os livros. Claro, a gente conheceu o Neil Gaiman através da HQ, né, do Sandman, que veio para o Brasil e foi aí que deu boom e ele ficou bastante conhecido. Porém, Neil Gaiman é um excelente, um incrível escritor. Eu sou realmente muito fã. Eu tenho o autógrafo dele, é o meu grande tesouro. E é preciso falar sobre isso primeiro, antes da gente entrar falando sobre esse livro, tá? E eu vou falar sobre a introdução do livro primeiro. Então, inclusive, ler algumas partes aqui para vocês, que é o que eu faço sempre, né? O livro ele tem duas versões em capa dura. É um livro muito lindo, tá? Da Intrínseca, a editora. Mas ele tem essa edição com essa capa aqui, que é esse que eu tô agora na mão. E tem um outro que é mais novo do que esse, uma nova edição, que a capa tá ainda mais maravilhosa do que essa aqui, tá? Então tem na Amazon, podem procurar lá. Nessa apresentação, tem coisas importantes, é por isso que eu vou trazer a apresentação para vocês. Então, vamos lá. Ele começa aqui essa apresentação contando que ele é um apaixonado pela mitologia nórdica, tá? Então, ele vem contar aqui, ó. Meu primeiro encontro com Asgard e seus habitantes foi ainda menino, quando eu tinha uns 7 anos e me deparei com um quadrinho do poderoso Thor. As aventuras do deus eram retratadas pelo artista americano Jack Kirby, com roteiros de Kirby e Stan Lee e diálogos escritos pelo irmão de Stan, Larry Lieber. O Thor de Kirby era poderoso e boa pinta. Sua Asgard era imponente, uma cidade saída da ficção científica com prédios grandiosos e edifícios perigosos. Seu Odin era sábio e nobre, e seu Loki era uma criatura sardônica, usando um elmo com chifres, a malícia personificada. Eu amava aquele Thor loiro empunhando seu martelo e queria saber mais sobre ele. Peguei emprestado um exemplar de Myths of Northern de Roger Lancelin Green e o li e reli com prazer e perplexidade. Asgard, naquela narrativa, não era mais uma cidade futurística kirbiana, e sim um salão viking e alguns aglomerados de edifícios espalhados por planícies de gelo. Odin, o pai de todos, não era gentil, sábio e irracível. Na verdade, era brilhante, misterioso e perigoso. Thor era tão forte quanto o que eu conhecia nos quadrinhos e possuía um martelo igualmente poderoso, mas não era, bem, para ser sincero, ele não era um deus conhecido pela esperteza. E Loki não era mau, ainda que com certeza não agisse em prol do bem, Loki era complicado. Aprendi que os deuses nórdicos tinham o próprio juízo final, o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim de tudo, o dia em que deuses e gigantes do gelo se enfrentariam e morreriam. Será que o Ragnarok já aconteceu ou ainda vai acontecer? Me perguntava na época. Eu não sabia antes e hoje ainda não tenho certeza. Foi o fato de que aquele mundo e aquela história tinham um fim e o jeito como tudo acabava e recomeçava que fez dos deuses, dos gigantes do gelo e de todos os seres, heróis e vilões trágicos. O Ragnarok fez com que o mundo escandinavo persistisse para mim, estranhamente presente e atual, enquanto outros sistemas de crenças, às vezes até mais bem documentados, pareciam parte do passado, antiquados. A mitologia nórdica nos apresenta os mitos de um lugar gelado com noites muito, muito longas no inverno e dias intermináveis no verão.
mitos de um povo que não confiava plenamente em seus deuses ou nem sequer gostava deles, ainda que os respeitasse e temesse. Ao que tudo indica, os deuses de Asgard se originaram na região da Alemanha, depois se espalharam pela península escandinava e para os territórios dominados pelos vikings, como as ilhas Órcades e a Escócia, a Irlanda e o norte da Inglaterra, onde os invasores batizaram acampamentos em homenagem a Thor e Odin e deixaram suas marcas nos dias da semana. Tyr, o filho maneta de Odin, assim como o próprio Odin, junto a Thor e Frigga, a rainha de Asgard, deram origem aos nomes ingleses dos dias da semana, respectivamente terça-feira Tuesday, quarta-feira Wednesday, quinta-feira Thursday e sexta-feira Friday. É possível encontrar traços de mitos e religiões ainda mais antigos na guerra e nas histórias sobre a aliança entre os deuses Vanir e Aesir. Ao que parece, os Vanir eram deuses da natureza, irmãos e irmãs, e menos belicosos que os Aesir, mas não menos perigosos. Vou parar por aqui nessa leitura e quero falar sobre essas partes que eu li para vocês, tá? Mas já deu um gostinho, né, de entender o que é o livro. Lembrando, Neil Gaiman retirou o que tem aqui da mitologia dos Edas, né, que são o que a gente tem de literatura, de coisas escritas, tá? Mas pro vídeo não ficar gigante, eu vou repartir ele em 2, como eu fiz da outra vez. Então, quem for assistir isso aqui na YouTube vai pegar o vídeo todo. Quem for assistir isso aqui no TikTok vai pegar 2 partes, tá? Então, vamos para a segunda parte. Então, lembra quando eu falei nos outros vídeos? Se você não lembra ou não viu os outros vídeos, volta aqui no feed, assiste os outros vídeos que eu tô falando sobre as runas, porque vai ter muito a ver. Eu falo que no meu curso de runas, eu gosto de primeiro fazer uma ambientação. Exatamente porque a gente não tem a visão que eles tinham. E talvez a gente não tenha também, né? Porque, afinal de contas, como que a gente vai ter a visão que eles tinham lá dos nórdicos? A gente nasceu em outra era, a gente tem outras influências. E principalmente a nossa influência cristã, porque por mais que você não seja da religião do cristianismo, a nossa cultura é influenciada pela religião cristã. E aí a gente já enxerga as coisas com uma vertente que não é exatamente a vertente do paganismo, sabe? Por mais que eu esteja na bruxaria há 30 anos, infelizmente a cultura na qual nós fomos criados é uma cultura do cristianismo. E a gente não percebe o tanto que influencia, mas influencia. Então tem algumas coisas ali que a gente enxerga com a ótica, que é a ótica que a gente aprendeu da nossa cultura. Então, isso faz bastante diferença, tá? Portanto, é importante a gente tentar se ambientar o máximo que der. E a gente tem alguns livros para isso, né? Esse é um deles. E ainda tem uma linguagem gostosa de ler, sabe? Não é uma coisa chata. Então, eu recomendo muito esse livro para quem... Tem gente que não gosta dele, mas eu recomendo bastante exatamente por causa disso. E aí aqui a primeira coisa que ele fala, né, que ele tinha a visão dos quadrinhos, que eu sei os quadrinhos que ele tá falando, são os quadrinhos mesmo, os pequenininhos, não são nem as HQs, né? Ele tem essa visão dos quadrinhos e quando ele foi procurar na mitologia, ele encontrou uma outra versão. Porque, por exemplo, aquele Thor que a gente assiste do filme, né, ele não é o Thor verdadeiro, né? Porque é um Thor que é puxado dos quadrinhos. E o Thor dos quadrinhos, ele era uma mistura, na verdade, do deus Thor com o deus Baldur, que era o deus mais bonito de todos os deuses, né? Thor, na mitologia, ele aparece como sendo um cara um pouco mais gordinho, mais fortinho e ruivo, né? Ele não era loiro. Então, tem algumas diferenças, assim, quando a gente vai mesmo buscar na mitologia. Aqui ele fala de Loki também. Loki é uma outra coisa que pega bastante, porque a galera aqui é do reconstrucionismo ou de algumas regiões que hoje a gente tem acesso a saber
que cada região ali dos nórdicos cultuava os deuses de forma diferente. E a gente sabe, assim, tem lugares onde Loki não aparece na história, né? E mesmo nas histórias que nós temos, ele vai falar aqui no livro também, um pouquinho aqui mais pra frente, ainda nessa apresentação, aparece como Loki, tipo assim, não tendo como ele foi parar lá, né? Como ele chegou a Asgard. Loki aparece sendo o irmão de sangue de Odin, eles fizeram um pacto de sangue, mas como? De onde ele surgiu? Porque ele é um gigante. Como que um gigante foi parar em Asgard no meio dos outros deuses? Não tem essa explicação, entendeu? Não encontraram essa explicação. Por não encontrarem essa explicação, tem algumas pessoas que defendem a tese de que Loki teria sido colocado na história pelos monges que escreveram os Edas, porque os Edas já foram escritos por monges, então ele já tem uma característica do cristianismo ali. E aí, nessa visão do cristianismo, Loki seria tipo um demôniozinho, entendeu? Que tipo vai lá pra zoar, ele vai lá pra promover a discórdia, ele é o rei da trapaça, então, né, os chifres e a coisa toda, ele já vai para um lado meio demonizado, tá? No entanto, tem outras pessoas que defendem que ele é um deus e acreditam e fazem até culto, né? Não recomendo fazer culto a Loki, tá, gente? Porque se você entrar nessa energia deste deus, eu posso depois falar um pouco mais sobre essas vertentes dos deuses, mas entrar na energia de Loki é meio problemático, viu? Eu não recomendo não para vocês, tá? Aí ele vem falar aqui sobre o Ragnarok. Ragnarok é outro ponto que as pessoas dizem, né, que existe ou não existe, mas enfim, voltamos ao livro. Ele fala também aqui, ó, sobre a criação dos dias da semana, que é bastante interessante. Eu falo disso no curso e falo em outros cursos também. Isso é real, só que isso aqui foi puxado de Roma, né, para os nórdicos. E que mais que eu queria falar? Aqui, ó, quando ele fala das tribos que cultuavam os Vanir e os Aesir, né? Isso é outro ponto da história, porque daí aqui vai falar sobre como surgiram esses deuses Vanires, né? E aí existe a junção em determinado ponto dos povos nórdicos com os indo-europeus, que seriam os celtas que a gente conhece, tá? Indo-europeu, na verdade, são vários povos. É como se a gente chamasse a Bahia, tipo, né? Tipo assim, tem a Bahia, tem Pernambuco, tem Sergipe. Aí eu falo que são todos baianos. É a mesma coisa que eu falar que são todos celtas, entendeu? Tem diferenças, né? Então, indo-europeu seria o mais correto de usar. E eles seriam esse povo indo-europeu pelas características da língua serem parecidas, tá? Tem bastante coisa, né? Como vocês podem ver. Mas nesse livro aqui do Neil Gaiman, vocês vão conhecer algumas dessas histórias, alguns desses mitos que Neil Gaiman reescreveu nas palavras dele, né? Mas eles são tirados dos Edas e de material que a gente tem por aí. Então, assim, não foram histórias que ele inventou. São histórias que ele pegou dessas histórias já existentes e ele deu uma mudadinha não, né? Ele reescreveu com as palavras dele, sobre a ótica dele, tá? Então, eu recomendo muito o livro, se você ler e depois quiser conversar a respeito, tem mais coisas aqui, mas hoje fico por aqui. Obrigada e até a próxima. Bliss the Bee. Um beijo.